Bom, com um movimento de cerca de 500 mil turistas nos últimos 12 meses, a Rota das Oliveiras do Rio Grande do Sul tem o objetivo de crescer e ampliar o número de produtores que investem no olivoturismo. Atualmente, são 9 propriedades que abrem as porteiras para receber visitantes em diferentes regiões do estado. Então, para mais detalhes desse assunto, eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Renato Fernandes, meu xará. Renato, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Muito interessante a gente falar sobre esse caminho aí, né, das oliveiras, o que a gente tem realmente de inclusão para a rota. Eu sei que 6 novas propriedades devem entrar aí no radar de vocês até o fim do ano. Como é que está o projeto atualmente, hein? Bom dia, Renata. É um prazer conversar com quem nos acompanha. E, de fato, nós temos boas notícias para o setor da olivicultura e um dos assuntos que nos motiva, que nos dá alegria, é o olivoturismo, né? São empreendimentos, né, que estão aí dentro do cenário de produtores e nós pensamos e acreditamos que, de fato, é um grande negócio que está nascendo no Brasil, né? Um turismo que ainda não existia em nosso país e nós, aqui do Rio Grande do Sul e também lá no Sudeste, né? Na região de Minas e São Paulo, também já existe um grande afluxo de turistas. Esses 500 mil, esse meio milhão de turistas, são cálculos somente no Rio Grande do Sul. Nós estimamos que esse número é bem maior quando somarmos aí com a região do Sudeste. Exatamente, a gente já trouxe aqui no nosso programa alguns desses exemplos, né? Regiões mais frias aqui do estado que vem se destacando aí na produção de azeites também. O que chama a atenção realmente é você usufruir de todo o potencial que uma propriedade pode vir a oferecer a esses visitantes, a esses turistas, né? Então, por exemplo, a gente tem, além ali de entender mais sobre a produção, cultivo, manejo, ter experiências convidativas e você, de fato, assim, conseguir fazer uma imersão dentro desses locais. O que vocês têm tido já de experiências bastante interessantes aí pelas regiões, né, do sul do país? Exato. É importante destacar que hoje a olivicultura, estamos aí há quase 2 décadas, né? A grande maioria dos produtores são pequenos produtores até 10 hectares. Então, nós aqui no estado do Rio Grande do Sul somos 321 produtores, 218 desses produtores são menores do que 10 hectares. E isso, né, demonstra que ele vai precisar diversificar a sua propriedade. E nada melhor do que o turismo rural, o agroturismo. E nesse caso é um turismo novo, porque nós tínhamos antes a possibilidade de conhecer um olival somente, né, ou aqui nos países vizinhos, Argentina e Uruguai, ou nos deslocarmos até a Europa. E isso, claro, num custo muito maior e enfrentando aí um outro idioma, né, para ter realmente essa imersão. Dessa forma, nós conseguimos trazer o turista para dentro da propriedade, onde ele passa a entender como é o manejo, como é o procedimento e dúvidas assim muito simples que às vezes não chega ainda a informação para o nosso turista. Como um exemplo, né? Muitos pensam que existe 2 tipos de fruta de azeitona, uma verde, né, a oliva, e também uma preta. E na verdade é uma só, é só questão de maturação. Então são detalhes que ele pode ter dentro da propriedade, aonde ele vai conhecer mais essa árvore sagrada, essa cultura milenar, que é a produção de azeite de oliva extra virgem. Fazendo uma correlação, na verdade, vocês estão, digamos assim, dando esse espaço, né, e abrindo como acontece com o enoturismo aí tão forte no sul, não? Sim, a cultura do vinho e a cultura do azeite são irmãs gêmeas, né? Tanto no aspecto geográfico, porque onde se produz vinho, também se produz azeite. Isso em todo o mundo, né? O Mediterrâneo, os primeiros vinhos, os primeiros azeites saíram do Mediterrâneo. E isso acontece depois na Califórnia, acontece aqui na região da Argentina, ou mesmo na Austrália. E nós agora aqui no Rio Grande do Sul também temos essa similaridade. E o vinho, né, também tem esse apelo do turismo. E em outros países a oliveira vai junto, né? O azeite faz parte desse contexto gastronômico e de alto valor, né? Tanto o vinho quanto o azeite são alimentos, né, importantes, principalmente o azeite,
por se tratar de um dos 5 melhores alimentos do mundo. Um alimento que trata no quesito aí de antioxidantes, nos polifenóis, e tudo isso está sendo uma grande descoberta, porque até então o brasileiro não tinha esse conhecimento, Renata. Nós ficamos durante 400 anos acreditando no que nos contaram, que aqui no Brasil não poderia se produzir azeite. E nós começamos, né, um trabalho de formiguinha, e hoje nós somos um país reconhecido mundialmente. Nós temos mais de 400 premiações nos últimos anos. E eu digo hoje com toda a propriedade que o melhor azeite de oliva é produzido no Brasil, do mundo. Então nós temos que olhar para esse viés, que é um viés sobretudo econômico, né, para a nossa população, envolvendo, antes eu acompanhava aí as questões de estiagem, saindo um pouquinho da questão do turismo e econômica, nós tivemos 3 fortes estiagens aqui no Rio Grande do Sul. E, por outro lado, a olivicultura teve 3 quebras de recorde nos últimos 3 anos. A oliveira resiste muito à estiagem. E esse ano, novamente, teremos uma quebra de recorde, mostrando a vocação do nosso estado para produzir azeite. E a população não tem essa oportunidade de ter o acesso ao azeite ainda por ser muito jovem a nossa cultura e ter ainda um legado de uma qualidade inferior. Os azeites que chegam no Brasil, né, a grande maioria que estão nas prateleiras, os importados que estão lá, eles estão fora de classificação. Na verdade, não são azeites extra virgens, são azeites virgens. Isso comprovado por análise do Ministério da Agricultura. Então, nós precisamos cada vez mais divulgar e ter o olivoturismo é uma forma de divulgação. Trazer o turista para dentro da propriedade, experimentar o verdadeiro extra virgem, coloca ele no outro patamar. Ele passa a ser um consumidor de primeira categoria, porque aquele que consome o azeite virgem é um azeite já de segunda categoria e, consequentemente, o consumidor está ali comprando um produto que não tem todas as propriedades do verdadeiro extra virgem. Excelente você trazer todo o panorama agora para nós, né, e mostrar sobre essa valorização do azeite brasileiro, do azeite nacional. E o que você tem sentido assim por parte das indústrias, né, das empresas intrinsecamente aí relacionadas ao setor, já que vocês congregam aí as principais em nível, né, de melhor e maior entrada no mercado nacional, ou ser a opção, né, a escolha ali na hora de comprar do cliente, porque é o que você falou, nos contaram a história, né, então, dos importados, e aí muitas das vezes a nossa opção acaba sendo por esses. Porém, como é que vocês vêm trabalhando nesse sentido de mostrar toda essa valorização e que, de fato, às vezes você vai pagar um valor mais alto, mas devido a todo esse processo, né, a todo esse cuidado também em relação ao produto de qualidade que está sendo entregue, não, Renato? Renato, tem muita coisa a ser esclarecida no mercado do azeite no Brasil. Tá? Nós temos aí esses números, né, que chegam para nós e nós estamos curiosos. Né? Uma das curiosidades é saber porque o maior porto de recebimento de azeite do Brasil é por Foz do Iguaçu. Né? A grande maioria dos azeites que vêm de fora do país entram pelo Porto Seco de Foz do Iguaçu via Paraguai. Essa é uma dúvida que a gente está tentando esclarecer com o Ministério da Agricultura, né? E sabemos do empenho que eles têm na fiscalização dioturnamente, né? Mas sabemos também da dificuldade que eles têm de atender essa demanda, porque são 100 milhões de litros. E o azeite é o segundo produto mais falsificado do mundo. Então, é uma missão muito importante que nós temos, porque nós resolvemos produzir um azeite de qualidade. Nós aqui no Brasil precisamos de 10 quilos de azeitona para fazer 1 litro de azeite. Né? Esse azeite importado, que é um azeite de fruta mais madura, de fruta preta, né? E ele com 5 quilos de azeitonas, eles produzem 1 litro de azeite. Só que uma fruta mais madura, ela já não tem as mesmas propriedades interessantes para a nossa saúde. Os polifenóis, né, os antioxidantes já não estão tão presentes mais nesse azeite, que é um azeite já de segunda categoria. E lembro aqui a frase célebre dos gregos e dos romanos que diziam, né? Vinho bom, vinho velho, azeite bom é azeite novo. Então, nós que produzimos um azeite com fruta não tão maturada, aonde permanece nela aqueles valores nutricionais, a picância, o aroma herbáceo, né, você só encontrará no azeite brasileiro. E claro que isso tem um custo,
né? Mas é um custo da verdade, é o custo de entregar um produto verdadeiro ao consumidor. E nós já colocamos isso junto às autoridades, né? O Ministério da Justiça, o Ministério da Economia e o próprio Ministério da Agricultura. Né? Nós entendemos que há dois problemas, dois escândalos no mercado de azeite. O primeiro é um escândalo de ordem econômica, porque se a grande maioria do azeite que está engarrafado e se diz extra virgem e roda nas análises sensoriais, eles precisam reclassificar, tem que colocar como virgem no rótulo. Né? Isso é um escândalo que tem que ser resolvido imediatamente. O escândalo de ordem financeira. Tu pensa que está levando um produto e está levando outro. E o segundo escândalo é um escândalo de ordem de saúde. Porque o seu nutricionista, o seu médico, que recomenda o verdadeiro extra virgem, para você ter todos os benefícios dos antioxidantes, dos polifenóis, e você está consumindo um azeite virgem, né, com gorduras polissaturadas, sem esses benefícios, é um problema de saúde pública. Ele está sendo enganado por um alimento que, na verdade, não é aquilo que promete. Então, nós estamos muito preocupados com isso, estamos exigindo agora, de uma maneira mais incisiva, né, que seja insistente essas análises sensoriais e que também possa ser divulgada as marcas, porque são marcas conhecidas de importadores que estão aí enganando o consumidor. Perfeito, Renato. Obrigada, viu, por toda a sua análise. Com certeza a gente volta a se falar em breve, em outras oportunidades. Muitos assuntos aqui para a gente destacar em nosso programa. Espero revê-lo aqui o quanto antes, viu? Grande abraço, Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, Renato. E lembra ao consumidor que azeite virgem não é azeite extra virgem. Não se deixe enganar. Obrigada, Renato. Grande abraço.